E aí galera, nessa última sexta-feira, a Anvisa aprovou a importação de algumas doses das vacinas Sputnik V, da Rússia, e Covaxin, da empresa indiana Bharat Biotech. Porém, a Anvisa colocou algumas condições para que isso fosse possível. Mas como funciona essa vacina da Índia? Quais são os resultados de proteção dela? E qual foi a decisão da Anvisa afinal? Relaxem aí, que hoje vamos entender essa vacina da Índia e ver a decisão da agência reguladora brasileira para importar as doses dela e da Sputnik V. Bora lá! Olá, unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e hoje vamos saber qual é a tecnologia utilizada na vacina indiana Covaxin e ver o que a Anvisa decidiu a respeito das importações dela e da Sputnik V. Antes de ver tudo isso, já curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Só assim vocês vão ficar por dentro de todos os avanços científicos do mundo. Também compartilhem com todas as pessoas que precisam ficar informadas e que se interessam por ciência. Valeu, pessoal! Para começar, vamos ver um pouco da composição da Covaxin. Essa é uma vacina de vírus inativado, praticamente igual à Coronavac. No caso, o próprio SARS-CoV-2 é replicado em laboratório usando células Vero, que são células de rim de macaco verde africano. Como já vimos em um outro vídeo, essas células são as mesmas usadas desde a década de 60 em diversos tipos de pesquisa ao redor do mundo. E por isso, são bastante seguras e conhecidas na fabricação de produtos para humanos. Essas células são infectadas pelo SARS-CoV-2 em laboratório e assim, o vírus se multiplica em condições controladas e sai das células para ficar no líquido usado de nutriente para a produção. Depois, o vírus é purificado desse líquido e inativado com um composto chamado de beta-propiolactona. Após alguns dias, a inativação do coronavírus é verificada e o vírus é novamente purificado. Dessa forma, nem a beta-propiolactona, nem pedaços das células Vero são presentes no produto final. Quando nos referimos a uma vacina, temos que ter em mente que ela não é composta apenas do princípio ativo, que nesse caso é o vírus inativado. Muitas vacinas também possuem um outro componente chamado de adjuvante. Esses adjuvantes são compostos que estimulam nosso corpo a montar uma resposta imune contra o princípio ativo da vacina. Em vacinas humanas, os sais de alumínio, principalmente o hidróxido de alumínio, são os adjuvantes mais conhecidos, sendo utilizados em mais de 90% das vacinas aprovadas até hoje. A principal vantagem do uso desses sais é potencializar a produção de anticorpos contra o componente que é injetado junto com eles. Tanto a Coronavac quanto a Covaxin utilizam um gel de hidróxido de alumínio na sua composição, mas a Covaxin possui um segundo adjuvante, o composto chamado de imidazoquinolina, ou simplesmente IMDG. Essa molécula é normalmente utilizada em algumas pomadas com efeito antiviral e antialérgico, e seu modo de ação é ativar os receptores TLR7 e 8, que são proteínas em forma de arco que ficam localizadas na superfície de algumas células do nosso sistema imune. A função delas é atuar como radares para identificar intrusos, e nesse caso, esses radares são especializados em detectar o RNA de diversos vírus, como o SARS-CoV-2, por exemplo. Uma vez que esse material genético invasor é reconhecido, esses TLR são capazes de estimular principalmente a formação de células TCD8 para combater o vírus. Então, além de estimular a produção de anticorpos, uma vacina contendo esse componente adjuvante aumenta a produção de células TCD8 no nosso corpo. A grande questão é que a imidazoquinolina não é utilizada em nenhuma outra vacina aprovada até hoje. Por isso, é necessário ter certeza de que esse adjuvante é seguro. Para entender isso melhor, vamos olhar os detalhes de segurança do teste clínico de fase 2 da vacina indiana. Nesse teste, a vacina foi utilizada em 2 doses com 4 semanas de intervalo. Os efeitos colaterais foram avaliados em 190 participantes, entre 12 e 65 anos. O nível geral dos efeitos adversos foi bastante baixo, ficando em torno de 5%, tanto para as reações locais quanto as sistêmicas, sendo que esses valores foram bem parecidos tanto após a primeira quanto após a segunda dose. Assim, esses dados iniciais mostram que mesmo contendo um adjuvante novo para humanos, a vacina é bastante segura. Em relação aos níveis de proteção, temos que analisar os dados preliminares do estudo de fase 3. Esse teste clínico foi feito na Índia em quase 26 mil pessoas entre 18 e 98 anos, sendo que quase 10% possuem mais de 60 anos. Eles foram divididos igualmente entre o grupo placebo e vacina. O ponto de análise foi 2 semanas após a segunda dose, e ao total foram registrados 127 casos de Covid-19, sendo que apenas 28 foram no grupo vacina. Dessa forma, a vacina demonstrou uma eficácia de 78% contra os sintomas, um valor bem parecido com a vacina de Oxford. Outros valores de proteção divulgados foram o da eficácia contra hospitalizações, que
foi de 100%, e contra a transmissão, que foi estimada em 70%. É importante ressaltar que esses resultados ainda não foram publicados em revistas científicas, então eles podem mudar depois de uma análise mais profunda. De qualquer maneira, essa vacina confere uma proteção significante para quem toma. Como eu mencionei antes, tanto a Covaxin quanto a Sputnik V tiveram a importação de algumas doses autorizadas pela Anvisa. Porém, elas ainda não foram aprovadas nem pelo protocolo emergencial, nem pelo definitivo. Isso porque a agência brasileira ainda não recebeu todos os dados dos estudos e do modo de produção dessas vacinas. Então, a Anvisa exigiu algumas condições para que a Covaxin seja usada no Brasil. Uma delas é que apenas 1% da população brasileira seja vacinada, o que significa que em torno de 4 milhões de doses vão ser importadas em um primeiro momento. As outras condições são a respeito do fornecimento dos dados da vacinação, que será feita no Brasil, e também sobre a produção dos lotes usados no país. Uma informação interessante é que um teste de fase 3 dessa vacina vai começar em breve no Brasil com 4.500 voluntários. Para Sputnik V, as exigências foram bem parecidas e também incluíram esse fornecimento de dados da vacinação e da produção. Porém, como apenas 6 estados do Nordeste entraram com pedido de importação para a Anvisa, só 1% da população desses estados poderá ser vacinada. Então, apenas em torno de 1 milhão de doses devem ser importadas em breve. Esperamos que os resultados dessas vacinas continuem sendo bons e que as informações sobre a produção sejam apresentadas o mais rápido possível para que mais doses cheguem ao Brasil. Estamos na torcida. Deixem aí nos comentários se vocês também querem essas vacinas no Brasil e se vocês gostariam de tomar alguma delas. Quero saber o que vocês acham. Pessoal, a Covaxin é mais uma vacina de vírus inativado que pode ser usada no Brasil. Porém, como ela usa uma tecnologia ainda não muito conhecida em humanos, a Anvisa está tendo cautela com a sua aplicação. E sobre a Sputnik V, a principal questão é a respeito dos métodos de produção. Esperamos que esses dados sejam esclarecidos logo. Se vocês gostaram dessas informações, deixem o like aqui no vídeo e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Também nos sigam no Instagram e no Twitter e compartilhem o vídeo em todos os grupos de WhatsApp para fazer uma corrente de informação de qualidade. Valeu mesmo! Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.